eles aqui dão um curso de música litúrgica. Foi interessante na minha parte do Márcio, porque o Márcio já tinha trabalhado com isso e eu também. É a área que a gente gosta muito. Só falar um pouco sobre o intuito desse curso, porque vocês já fazem isso, vocês já cantam. O intuito do curso é melhorar aquilo que vocês já fazem, ou melhor, para que vocês façam com mais consciência. Então vai ser assim, mesmo momentos agradáveis esses dias, a gente vai estar vendo um pouco de história da igreja, como surgiu o canto da liturgia, um pouco de teoria do canto gregoriano, de polifonia, um pouco também das normas da igreja com relação ao canto, enfim, um pouco de pronúncia de latim. Então acho que vai ser assim, bem rico o curso aí, de hoje até sexta-feira. Espero que vocês gostem. Vai ser bom também a participação de vocês, se tiverem dúvida, perguntar, não é para ir para casa com dúvida, não. É isso, um bom curso. Eu vou começar com a parte teórica do que é música litúrgica. E para isso eu vou usar os documentos da igreja. Música litúrgica é a música da igreja, não é a música que a gente ouve no rádio todo dia. Existe essa diferença. O que é música e o que é música litúrgica. A gente vai ver aqui a partir dos documentos da igreja. Vou começar com o Concílio Vaticano II. Esse concílio ocorreu de 1962 a 65. Um dos primeiros documentos que saiu foi sobre a reforma litúrgica. E nesse documento tem um capítulo específico sobre a música sacra. Esse documento é fácil de conseguir, de achar. É interessante que todos pesquisem sobre isso e leiam lá, pelo menos esse capítulo 6, que é sobre a música. Eu peguei só uns trechinhos ali que são importantes. Estou na frente, né? Vou tentar não atrapalhar vocês. Primeiro, a importância da música para a liturgia. A tradição musical da igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Vou ler isso aqui de novo, explicando, porque isso aqui resume tudo. A tradição musical da igreja é um tesouro de inestimável valor que excede todas as outras expressões de arte. Então a música da igreja é o que existe melhor em termos de arte. Mais do que as imagens, mais do que as pinturas, mais do que a arquitetura, a música litúrgica é o maior tesouro artístico da igreja. E o canto sagrado está intimamente unido com o texto. Isso aqui vai ser importante durante todo o curso. O canto litúrgico ele está intimamente ligado com o texto. Então não adianta ter aquela melodia maravilhosa, ter aquele acompanhamento musical perfeito. Se não tem texto litúrgico, não é música litúrgica, é uma música sacra. E constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Ou seja, se tem cantores, se tem uma missa e a missa está sendo cantada, não é porque é um enfeite para a missa, não. Ou tem música ou não tem. Dá para entender a importância disso? A música faz parte da liturgia. Não é só recheio. Não é para preencher espaço, não é para enfeitar, ela tem uma função. Se por acaso não tem cantor nenhum, ou por exemplo, se o padre está sozinho celebrando a missa, aí está faltando uma parte da liturgia. Certo? A música litúrgica tem a mesma finalidade da liturgia. Olha, não é parte integrante, essencial da liturgia? Então ela tem a mesma finalidade. Qual a finalidade da liturgia? Vou explicar rapidamente o que é liturgia primeiro. Liturgia é a ação
a oração pública da igreja. Então, a gente se reúne na igreja para rezar, para fazer qualquer atividade de oração, é liturgia. Não é só missa. Então, a celebração de todos os sacramentos são liturgias. E outras celebrações também são liturgias. Certo? Me digam, qual é a finalidade da liturgia em geral? Podem chutar aí. Por que a gente se reúne na igreja para rezar, para fazer liturgia? Pode falar, gente, não é difícil não. Mais óbvio que vocês pensam. Pode chutar. Por que vocês vão na igreja domingo? Primeira finalidade da liturgia, que é também a finalidade da música litúrgica, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Aí são duas finalidades. Em primeiro lugar, a glória de Deus. A gente faz liturgia, a gente se reúne na igreja para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. É bom entender também que a gente não acrescenta nada em Deus. A gente não acrescenta nada. Quem é acrescentado, quem é enriquecido, somos nós. Mas a finalidade da liturgia, da gente sair de nossas casas, ir para a igreja, ou se reunir em qualquer lugar para rezar, é para engrandecer a Deus para o mundo. A glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. Se a gente bem celebra qualquer liturgia, a gente sai santificado. Se a gente vai com as devidas disposições interiores, a gente é santificado na liturgia. Agora, um pedido desse documento que a gente está vendo. Guarde-se e desenvolva-se com diligência, com cuidado, o patrimônio da música sacra. Promovam-se com empenho, sobretudo nas igrejas e as catedrais, as escolas cantor, escolas de canto, ou grupos de canto. A gente vai ver isso mais para frente. Ela está pedindo para guardar com cuidado, com diligência, o patrimônio. A igreja tem um patrimônio de música litúrgica, que vem desde os primeiros séculos. Vocês conhecem alguma música dos primeiros séculos? Se vocês não conhecem, é porque a gente não guardou devidamente esse patrimônio. E é isso que a gente está tentando resgatar aqui. A gente fica querendo pegar a última moda da música para colocar na igreja. Não é isso que a igreja está pedindo. Está pedindo para guardar o patrimônio da música sacra. E qual que é a música própria da liturgia? A igreja reconhece como canto próprio da liturgia romana o canto gregoriano. Ah, liturgia romana, então é só lá em Roma. Não. Essa missa que vocês celebraram chama-se liturgia romana, que a gente celebra o mesmo rito do Papa, que é o bispo de Roma. Então, o canto próprio da liturgia romana é o canto gregoriano. Então, o canto gregoriano, terá, na ação litúrgica, em igualdade de circunstâncias, ou seja, sempre que possível, o primeiro lugar. Ou seja, qual vai ser o esforço de vocês? Deveria ser de todos os grupos de canto do mundo inteiro, da liturgia romana. É pegar a música da moda para cantar na igreja? Não, em primeiro lugar, é cantar o canto gregoriano. Ah, mas a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente canta um outro canto. Mas, lembra que pediu para preservar o patrimônio da igreja? Então a gente tem que aprender. Eu queria fazer um parêntese aqui, porque a gente começa já falando de canto gregoriano, de latim, de liturgia romana. A gente pensa assim, mas vai voltar como era, como se a gente lembrasse, né, como era. Acho que tem ninguém aqui que lembra como era, mas a gente fica falando isso. Vai voltar, vai ser ruim, é coisa antiga, antiquada. Isso vai afastar os fiéis da igreja. As pessoas querem animação, querem isso, querem aquilo. Todo mundo fala isso. Como se
como se soubesse como era lá atrás. Eu trouxe um gráfico aqui, uma pesquisa que foi feita mundialmente, não foi nem feita pela igreja. Aqui no Brasil foi catalogado pela Fundação Getúlio Vargas. Eles fizeram pesquisa sobre a importância da religião. Perguntaram: você acha a religião importante? Aí as pessoas respondem sim ou não. Os locais que estão mais escuros no mapa é onde as pessoas acham, a maioria das pessoas acham que a religião é importante. Ou seja, o Brasil aqui está bem escurinho. De 80% a 100% da população acha que a religião é importante. Guardem isso. Vocês acham que a religião é importante? Aqui todo mundo acha. 80% no mínimo dos brasileiros acham que é importante. Aí a segunda pergunta que eles fizeram: você frequenta um culto religioso? Aqui não é só católicos, não. Eles perguntaram sobre todos os cultos religiosos. Eu vou voltar e avançar de novo para vocês verem que inverte as cores. Olha lá. Presta atenção no Brasil. Importância da religião, todo mundo acha que é importante. Mas você vai na igreja, ou no seu culto, aí já diminuiu. Aí já é o inverso. Aqui o Brasil está com 36% a 55%. Assim, menos da metade da população, aqueles mesmos que falaram que é importante, não dão importância. Então, da boca para fora. E a gente vê aqui que nos países em que a frequência é maior, está vendo ali na África e na Ásia ali, ó. Aqui está bem escuro. Quem entende um pouquinho de geografia, de religião, me digam por quê. Essas áreas aí, onde existe maior importância da religião e da frequência dos cultos, são, em geral, os países muçulmanos. Tá? Os muçulmanos, eles dão muito mais importância à religião do que nós. Aí, de um certo tempo para cá, inventaram um punhado de coisa para falar assim: vamos aumentar, o pessoal está saindo da igreja, o que a gente vai fazer para melhorar? Aí eles falaram assim: vamos entrar com os bolos, com as fantasias, com os negócios assim. Vamos celebrar no meio do mato lá. Vamos pôr todo mundo no altar assim, para falar que está participando. Vamos distribuir a comunhão com pão de sal, assim, no meio do povo lá. Pão de sal, falando que é comunhão. Vamos celebrar de bermuda. O senhor já celebrou de bermuda, pai? Não. Vamos celebrar de bermuda porque isso atrai os jovens. O pãozinho de sal, uma cumbuquinha de baba. Diz que é comunhão. Tem mais. Vamos celebrar de acordo com a região. Aqui é lá no sul, aqui celebrar igual gaúcho, roupa de gaúcho. O povo entrando com panela de ferro, assim, porque na roça tem panela de ferro, então na igreja também tem que ter. Aqui numa quadra, aqui encheram de vela, uns trem aqui. E aqui os jovens, né, que adoram pular. E aqui o quadro que entregou o cara para o pessoal participar, né, pegar o cara esse junto. É bonito, né? Isso funciona para atrair as pessoas? Ih, gente, tem mais, pelo amor de Deus. Olha lá, o padre pegando a guitarra. Aquela do meio de baixo ali, comunhão self-service. O padre deixa lá a comunhão, todo mundo vai lá e pega. Enfim. Quando começaram a inventar isso, vocês sabem que ano foi? Mais ou menos na década de 70, 1970. Isso aqui é a participação de católicos na população, ou seja, o número de católicos no Brasil. Em 1872, era 99% da população era católica. Foi caindo um pouquinho assim, em 1880, 90, 1900, 1910, 1920, até 1960 estava caindo um pouquinho.
Isso tem vários fatores, imigração, que veio muito pessoal de fora do Brasil no comecinho do século, aí vai caindo mesmo a população de católicos, veio muito protestante lá na região norte. Em 1970, que começou esse negócio de tentar atrair o povo, olha o efeito, foi só caindo. Agora em 2009, o número que ele tem era 68% da população. Parece que caiu mais, já saiu outro número. Então essas tentativas aí de atrair o povo para a liturgia, colocando outros elementos, não funcionou. Eu pergunto para vocês, por que a gente insiste ainda nisso? Por que a gente acha que fazendo uma liturgia animada, uma coisa colorida, uma coisa cheia de invenção, cheia de moda, a gente vai atrair o povo? Vocês vão acreditar em mim ou nos olhos de vocês? Não funciona, não funciona. Invenção da liturgia não funciona. A igreja tem 2000 anos. Ela só crescia. Ela foi crescendo, 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 crescendo. Sempre que alguém tenta inventar a igreja de novo, ela cai. Começou lá em 1500 e pouco lá com Lutero. Assim, esse negócio de papa, esse negócio de Eucaristia, isso aí não precisa disso não. Aí separou a igreja lá, metade para um lado, metade para o outro. Aí começa daí a bagunça. E até hoje a gente não aprendeu. Se a gente não permanecer na tradição da igreja, que tem 2000 anos, a igreja vai diminuindo. Qual que é o remédio para essa situação? Acabei de falar, é a tradição da igreja. Em termos de liturgia, a celebração do mistério de Deus é regulada pela autoridade da igreja. A gente tem uma igreja que tem uma autoridade, que tem pessoas encarregadas de transmitir essa doutrina, de transmitir essas normas, para que ninguém fique inventando moda. A autoridade da igreja, a autoridade máxima é o Papa, tem os bispos, tem os padres. Essa autoridade vem de Cristo pelos apóstolos e se reflete por todo mundo na unidade da fé que professamos. Então, gente, vamos seguir nesse curso, nas nossas liturgias, o exemplo da autoridade da igreja. Aqui eu estou dando o exemplo do Papa, dos santos. Você não vai encontrar um santo canonizado que gostasse de uma invenção de moda. Você não vai encontrar. O exemplo do Padre Pio. São João Paulo II está ali, Papa Bento, Papa Francisco. Vocês já assistiram a missa do Papa Francisco? O povo não, a televisão fala assim, esse Papa é diferente, ele não é igual aos outros, não. Assiste uma missa dele, a mesma coisa dos outros, mesma coisa. Esse Papa é alegre, os outros eram tristes, fechados. Vocês já assistiram a missa do Papa Francisco? Você vê ele rindo, gargalhando? Ele fica com a cara séria, porque ele sabe o que ele está fazendo. João Paulo II, em 2003, escreveu uma carta sobre música litúrgica também. Ele pediu lá para purificar o culto de dispersões de estilos, das formas descuidadas de expressão, de músicas e textos descurados, descuidados e pouco conformes com a grandeza do ato que se celebra. Gente, a liturgia, principalmente da missa, é uma coisa muito grande, assim, que a gente não compreende a grandeza. Aquilo ali é o céu, assim, a gente está vivendo o céu, apesar de a gente não estar entendendo bem o que está ocorrendo ali. Aquilo ali é o céu. No céu vai ter bagunça, a bagunça que a gente faz na liturgia, na igreja. Não tem. Não é indistintamente tudo aquilo que está fora do templo, aquilo que é profano, que é apto para ultrapassar os umbrais, Assim, não é o que está fora da igreja, mesmo que seja bonito, que a gente vai trazer para dentro da igreja, não. A igreja é muito maior do que tudo que existe fora da igreja.
Os vários momentos litúrgicos exigem, de fato, uma expressão musical própria. Então, cada parte da liturgia tem uma expressão própria, tem uma finalidade, sempre apta a fazer emergir a natureza própria de um determinado rito, ora proclamando as maravilhas de Deus, ora manifestando sentimentos de louvor, de súplica, ou ainda de melancolia pela experiência da dor humana, uma experiência, porém, que a fé abre a perspectiva da esperança cristã. Nesse mesmo documento ele fala do canto gregoriano. O canto gregoriano continua a ser também hoje um elemento de unidade na liturgia romana. O que é o elemento de unidade? Se alguém já foi para o exterior, você vai numa missa católica em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja em outra língua, você percebe elementos de unidade. Você reconhece, você sabe o que está acontecendo. Você sabe que está fazendo a leitura, você sabe que o padre está fazendo a homilia, você sabe que é o ofertório. Por quê? Porque é igual no mundo inteiro, a liturgia católica romana. Com o canto deveria ser a mesma coisa. Deveria ser a mesma coisa. No resto do mundo tem bagunça também, mas no Brasil parece que é mais assim. Quando vem um missionário de fora assim, eles se espantam um pouco com as coisas que se inventam por aqui, principalmente no canto. Eles não sabem diferenciar assim, mas isso é música popular aí ou isso é música da igreja? Não tem essa distinção. E deveria ter. Quando você ouve um canto gregoriano, de que você lembra? Fala, a primeira palavra que vem na cabeça de vocês. Igreja. Igreja. Canto gregoriano, igreja. Quando você ouve um cavaquinho, o que vocês lembram? Samba. Quando vocês ouvem atabaque, vocês lembram de quê? Macumba, capoeira, qualquer outra coisa, menos de igreja. Vocês estão entendendo como que os sinais, a arte precisa ser condizente com aquilo que se quer expressar? A tarefa da escola, aquela escola de canto, o grupo de canto, não foi diminuída. Ela de fato desenvolve na Assembleia a função de guia e de sustento. Em alguns momentos da liturgia desempenha função específica. Depois a gente vai falar mais da escola cantorum. Toda a igreja, principalmente as matrizes paroquiais, elas deveriam ter um grupo fixo de cantores aptos a conduzir a música litúrgica de acordo com o que a igreja pede. Assim, mas na capelinha lá a gente não tem condição de ter, tudo bem. Mas as principais igrejas, as matrizes pelo menos, deveriam ter essa escola cantórum. Por quê? Ela desenvolve a função de guia, ou seja, ela ajuda a todos a cantarem quando é para todos cantarem. E tem momentos da liturgia que não é para todos cantarem. Então quem canta? O grupo de canto. Então já fica isso de lição. Tem momentos da liturgia que não é para todos cantarem. Agora sobre as composições, o tipo de música. Uma composição para a igreja é tanto sacra e litúrgica, quanto mais se aproximar no andamento, na inspiração e no sabor da melodia gregoriana. E tanto menos é digna do tempo, quanto mais se reconhece disforme daquele modelo supremo. Ou seja, o canto gregoriano é um modelo. Então vocês ouvem uma música religiosa bonita, essa música aqui é um trecho da Bíblia, tem uma melodia bonita, serve para a liturgia? Aí vocês, muito simples, pensam assim, parece com o gregoriano?
Quanto mais parecer, melhor é essa música, mais serve para a liturgia. Quanto menos parecer, menos serve para a liturgia. Aí tem as outras questões também, que é o texto. O texto para a música litúrgica, ela tem que ser um texto bíblico ou um texto litúrgico aprovado. O que é o texto litúrgico? São as orações que tem na liturgia, são orações que a igreja já faz. Então, ou é um texto bíblico ou é um texto litúrgico. Fora disso, inventou lá uma canção bonita, tá? Serve para outros momentos, para a liturgia não serve. O cardeal Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, em 85 ele escreveu isso aí. Muitos liturgistas puseram de lado esse tesouro do canto gregoriano, declarando-o esotérico, acessível a poucos. Isso a gente fala até hoje. Você é canto gregoriano, isso aí ninguém entende isso não. Abandonaram-no em nome da compreensão por todos e em todos os momentos da liturgia pós-conciliar. A capa do negócio. Portanto, não mais música sacra relegada quando muitas ocasiões especiais, as catedrais, mas somente música utilitária, canções, melodias fáceis, coisas corriqueiras. É o que a gente faz. Vamos pegar uma música fácil, uma coisinha simples. Torna-se cada vez mais perceptível o pavoroso empobrecimento que se manifesta onde se expulsou a beleza, sujeitando-se apenas ao útil. A experiência tem demonstrado que a limitação apenas à categoria do compreensível para todos não tornou as liturgias realmente mais compreensíveis. É aquilo que eu mostrava antes. A gente tenta fazer uma coisa assim mais simples, que todo mundo entenda, mas o efeito é o inverso. Você pensa bem, se você não fosse católico, você não é católico, você está buscando aí uma religião. Aí você vai na porta da igreja, está tendo uma missa, está lá o grupo de canto tocando lá uma música, um pop da vida. Está lá as baterias, as guitarras, todo mundo, iê, lá. Aí você que não é católico está buscando assim. Isso aí é ser católico? Ser católico é baile? É fazer baile? Você sabe, conhece Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, por 30 anos, não se interessava por religião. Se interessava por filosofia, andou tendo uns problemas lá. A mãe dele era católica, Santa Mônica. Mas sabe o que foi decisivo para a conversão de Santo Agostinho? Duas coisas ele diz nas confissões dele. Isso, a mãe dele sempre rezou por ele, mas aí, quando ele mesmo descobriu o que foi, ele lá passava pela Catedral de Milão e escutava duas coisas que o tocavam muito. Uma era a homilia Santo Ambrósio, fazia belíssimas homilias, e ele, como gostava de filosofia, achava aquilo muito interessante. E outra coisa, o canto. Quando ele começou a escutar aquele canto, era uma coisa diferente. O canto litúrgico é uma coisa diferente. Ela não pode ser igual ao que você escuta na rua. É o que eu falei, você para na porta da igreja, você nunca entrou na igreja, você vai escutar o mesmo que você está ouvindo na rua, você vai dar meia volta e falar assim, eu prefiro ficar na rua. Por que eu vou entrar na igreja para escutar música que eu escuto no rádio? Então, o Santo Agostinho fez isso. Escutava aquele canto gregoriano e falava assim, isso aqui me tocou a alma. Aí, depois ele se converteu. Uma vez ele fala que ele foi às lágrimas com isso, né? Foi às lágrimas. E uma frase interessante é que ele fala, se você quer ver que cremos, vinde ver o que cantamos. É a frase dele, quer dizer, a doutrina ela é espalhada pelo mundo. Se alguém quiser ver o que nós cremos,
Assim que eu vi primeiro, eu vi a gente cantar. Santo Agostinho, a frase dele já no terceiro século. Ele entrou numa catedral e quando ele viu aquela espiritualidade e aquela liturgia, ele falou, é isso, eu encontrei Deus aqui. E ele fala que foi as lágrimas devido aos cantos. Que são simples, simples. Agora imagina falar isso hoje. Você fala com fulano na rua, você não é católico? Não, então vem ver o que a gente crê, vem ver o que a gente canta. Tem até medo. Aí chega na igreja e está cantando assim, eu sou dizimista, tralalá, lá. Eu não vou entrar na igreja para ser dizimista, não. Marcos, tanto testemunho da mãe do Jesus Cristo, isso aí não fala nada. Ah, ele vai lembrar do Roberto Carlos. Então vou seguir o Roberto Carlos, vou comprar o CD dele. Isso aí na igreja. Mas aqui, mas essa segura hoje na casa do Segura, é isso que ele está vendo. E essa aqui é uma das menos piores. Das menos piores. Acho menos pior. A gente fala de participação, assim, mas se a gente cantar um gregoriano, vai ser só o grupo cantando, assim. O povo tem que participar, Alguém me explica o que é participar da liturgia? Me convença. Como é que você participa da liturgia? Aqui, tirando o padre, todo mundo é leigo, né? Todo mundo é leigo. Acreditar no que está assistindo. Acreditar naquilo que está assistindo. Boa, tá certo. O padre participa celebrando. O padre participa celebrando na pessoa de Cristo. Ele ali é Cristo, fazendo aquilo que Cristo fez. E nós? Como que a gente participa? Tudo isso está certo. Agora, por que quando a gente se reúne, a reunião de liturgia, ele fala assim, o povo tem que participar. Ao invés de vocês falarem isso aí, que é na fé, que é acreditar naquilo que você está assistindo, que isso é participação, a gente vê, não, o povo tem que participar, eles vão ter que cantar junto com a gente, eles vão ter que bater palma, eles vão ter que balançar o folheto, eles vão ter que entrar com o cesto de fruta. É isso que é participação? Vocês não falaram nada disso aqui. Por que a gente fala uma coisa e faz o contrário? O latim é outro problema. A gente fala assim, agora a gente vai cantar em latim. Não, a gente não vai cantar em latim sempre. É possível, mas a gente entende que é difícil para a gente colocar isso em prática. A gente fala assim, ninguém vai entender. É aquilo que a gente estava falando aqui agora. Participar é entender tudo. Me diz aqui, quem é que entende o que ocorre na missa? Levanta o dedo quem entende tudo que ocorre na missa. Quem disser que entende, está mentindo. Nem o padre entende. Então, participar da liturgia não é entender tudo que está ali, não. Não é entender, não. A gente nunca vai entender. Que aquilo foge à capacidade nossa de entender. É por isso que é fé. Se fosse para a gente entender tudo, a gente não precisaria de fé, a gente precisaria fazer um cursinho. Só vai entrar na missa quem tiver o cursinho de missa. Mas não é assim. A linguagem da mãe, a igreja, se torna nossa. Aprendemos a falar nela e com ela, de modo que as suas palavras se tornam, pouco a pouco, sobre os nossos lábios, as nossas palavras. Então, mesmo que você não entenda aquilo que está ocorrendo, mesmo que seja uma palavra que você não entenda, a gente está participando daquele sentimento da igreja, da fé da igreja. Porque não somos nós que fazemos a liturgia. Se eu vou na missa todo domingo naquele horário, naquela igreja, sento naquele mesmo banco, faço as mesmas coisas. Outro domingo eu fico doente e não vou. Vai ter missa?
A missa não depende da gente. A missa depende exclusivamente de um sacerdote. O antigo uso da língua latina seja mantido. Isso é o Papa João XXIII. Quem foi o Papa João XXIII? O Papa João XXIII foi o Papa que convocou o Concílio Vaticano II, que iniciou o concílio. O concílio que fez essa reforma litúrgica. Antes a missa era toda em latim. Toda não, as principais partes eram em latim. Isso durante quase 2000 anos. A missa foi em latim. Quer dizer que por 2000 anos, ninguém participou da missa porque não entendia o latim? Fala, mas e aqueles santos? A maior quantidade de santos da nossa igreja participaram da missa em latim. Por que a gente acha que agora tem que ser na nossa língua para a gente entender que a gente é melhor que os outros? Ninguém, por afã de novidade, escreva contra o uso da língua latina nos sagrados ritos da liturgia. O Papa João XXIII falando. Então fala assim, o Concílio Vaticano II aboliu o latim. Mentira. O Papa João XXIII falou que não era para abolir. Se aboliram, foi de teimoso. A língua latina, o canto gregoriano, é sinal de unidade da igreja. É aquilo que eu falava, você vai em outro país, se está celebrando a missa conforme é para ser, você se sente em casa. Você está na igreja católica. Agora, se celebra com bagunça, você não se sente em casa. A igreja católica mantém sempre uma e a mesma fé, a mesma forma de culto e o mesmo governo espiritual. O latim tem essa característica de manter a unidade da fé da igreja. Por quê? Porque não corre o risco de deturpar o sentido. Assim, vamos traduzir aqui. Não devia falar isso, não, mas eu vou falar. Aquela expressão que o padre fala na missa quase toda hora: Senhor esteja convosco. O que vocês respondem? Quem que inventou essa resposta? Pode pensar assim, isso é uma coisa muito antiga, veio lá dos primeiros séculos, né? O que inventou isso foi um brasileiro, Dom Clemente Snar, lá em 1970. Nunca teve essa expressão na igreja. Aí ele traduziu por essa expressão, que não existia, porque ele achou mais bonito. Né? Esse negócio, como que era? Era Dominus Vobiscum, o Senhor esteja convosco. É com o Espírito tu, o povo respondia. E com o teu Espírito, ou contigo também, falava para o padre. O padre falava, o Senhor esteja com vocês, e o povo respondia, o Senhor também. Aí o Dom Clemente falou assim, isso é feio, eu vou mudar isso aí. Ou seja, ele mudou a doutrina da liturgia só porque ele achou que não devia usar. É só em português que tem essa expressão. Vocês vão em outros países, eles vão falar, vamos ouvir isso com o Espírito tu, na língua deles. Ou seja, no Brasil, a gente reza diferente do mundo inteiro. Por quê? A cabeça de jirico do homem lá. A missa não é um sermão. Tem um momento do sermão. O padre faz uma homilia. Mas a missa inteira não é um sermão. Tem aquelas partes que você não compreende. Você compreende a consagração? Você não compreende. Você vê ali um pedaço de farinha de trigo branca. Qualquer um que vê aquilo vai falar, aquilo ali é farinha de trigo branca. Só quem tem fé é que sabe o que é aquilo. A missa não é um sermão, mas uma oração sacrificial que o sacerdote oferece a Deus por si mesmo e pelo povo. Quando o sacerdote celebra a missa, não fala com o povo, mas com Deus. Quando o padre reza lá assim, a oração do dia, o coleta, oremos. O que ele fala? Oremos. Começa a oração mais ou menos como? Quase todas as orações é igual.
Deus, etc, etc, ó Pai. A missa toda é assim. Comece a prestar atenção. O padre não está rezando com você, assim, oremos, ó fulano, faça isso, faça aquilo. Não, é sempre para Deus. Por isso que eu falei assim, você, me entendam bem, você não é importante para a missa. E isso é a questão da língua. Para Deus, todas as línguas são inteligíveis. Então não importa a língua que o padre está falando, Deus entende. Se você não está entendendo, não importa. Aí tem outra preocupação que a gente vai comentar também, vai surgir esses assuntos aqui. Assim, o microfone não está funcionando, não vai ter missa. A gente não está escutando lá atrás. É problema de vocês, o padre celebra lá na frente, baixinho. O microfone foi inventado quando? 1900 alguma coisa. E antes, não celebrava missa porque o povo não escutava? Não, o padre celebrava lá, o povo participava. Falando em som, a gente tem isso também. Tem que estar muito bem nítido as coisas, senão a gente não entende, a gente não participa da missa. Assim, e no surdo? O surdo não vai na missa? Eu não estou vendo a cara do padre, porque tem um crucifixo na frente. Assim, o cego então não participa da missa, porque ele não vê o padre. Assim, não importa. Questão do som aqui. Eu vou tentar medir um dia o volume de decibéis da igreja de vocês, para ver se está alto ou não. Eu já digo que está. Falo mesmo. O som de vocês é muito alto. Aqui é a tabela do barulho, o que faz mal para a gente. A maioria das igrejas fica com o som, o volume, entre 80 e 90 decibéis. Em alguns momentos até passa dos 100, assim. Principalmente nos cantos, nos instrumentos. A partir de 75, 80 decibéis é considerado incomodativo ou fatigante. Ou seja, você fica 10 minutos ali naquele barulho, você já se sente cansado. Agora você está entendendo por que na metade da missa você já estava querendo ir embora, né? Você não estava aguentando mais. Assim, o padre está falando muito, porque está alto o som às vezes. Que é fatigante. Acima de 100 é perigoso, tem risco até de perfurar o ouvido. Abaixo de 70 é tranquilo. Abaixo de 70 é tranquilo. Eu tenho um medidor aqui, vou até deixar medindo aqui para ver a quanto que eu estou falando. E vocês estão me entendendo bem. Então esses cuidados que a gente tem que ter para não pensar que é preciso entender tudo, é preciso escutar tudo muito bem, porque senão o povo não participa. É preciso envolver a Dona Maria na liturgia, no canto. Todo mundo tem que cantar junto. Se a gente cantar uma música diferente, ninguém vai entender. Não, a questão não é essa. A questão é que a liturgia tem suas regras que são para o nosso bem. E que, se a gente não segue o que a liturgia diz, a gente corre o risco de fazer uma outra coisa que não é liturgia. Quer acrescentar alguma coisa? Agora que eu abri um negócio para falar, aqui, de pertinho aqui, dá 70 decibéis certinho. Mas, segura. Mas eu falando daqui, você está me ouvindo? Está dando quanto aí? 50. 50 decibéis, tranquilo. Ninguém fica cansado. Os povos dormir porque eu estou cansado, estou falando direito, mas cansado da minha voz, eu acho que não. Está planejado algum intervalo ou vocês querem
Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, é importante, tem que fazer. Se não fizer, eu vou embora. Deixa eu perguntar uma coisa. O difícil é que você aprende uma coisa aqui, aí quando você chega lá na igreja, você quer passar aqui para a pessoa que não veio, a pessoa não aceita. Como solucionar? Aí a senhora fala assim, tá vendo, Flor? Se o senhor ou a senhora tivesse ido no curso, o senhor teria aprendido isso. É uma boa dica. Porque a pessoa, o ideal seria que todos tivessem aprendido isso. Quem diz verdade, perde amizade. Vocês preferem perder amizade ou dizer a verdade? Mentira, vocês preferem. Gente, vamos se esforçar de fazer o certo. Assim. Isso tudo que eu falei é documento da igreja. Vocês viram que eu citei os documentos tudo. E eu não tirei isso da minha cabeça. É aquilo que eu falei. Vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Vocês estão acreditando nos olhos de vocês. Fiz questão de polir para vocês verem. Não sou eu que estou falando. Todas as questões de liturgia está regulado, está escrito. Aí vocês vão achar que é melhor do que está escrito. Ah, não, isso não funciona aqui. Aí vocês vão ver acontecer aquilo áudio. Vai só cair. Aí a gente vai falar assim, está caindo, o povo está indo embora porque a missa não está animada. Não, é o contrário, o povo está indo embora porque está cansado. Isso é interessante. Eu fiquei sabendo de uma pesquisa, foi essa semana, foi feita também no meio protestante. Depois eu posso trazer amanhã. Eles pegaram inários de igrejas protestantes tradicionais, luterana, presbiteriana, e pegaram inários dessas igrejas pentecostais, de Edir Macedo, e aí jogaram no Word e colocaram um contador de palavras. Olha interessante, contador de palavras. A igreja protestante tradicional, o maior índice de palavras: Deus, amor, Jesus, aleluia. Mais ou menos essas palavras. Pegaram os hinos das igrejas protestantes pentecostais e contaram as palavras das músicas. Olha a maneira do texto. Eu quero, vou prosseguir. Olha só a mudança, né? Você consegue ver até os tempos. Mas enfim, eu sei que o Márcio elencou essa quantidade de documentos da igreja e a gente exatamente anima. Vê a cara de quem fala assim, e agora, né? Porque o desejo da igreja é um, a realidade é outra, e agora o que a gente faz? Um canto? Não é isso. Eu acho que a gente tem que abrir o horizonte de vocês, para vocês também estarem abertos a coisas novas que podem vir. E a partir daquilo que vocês já têm, melhorar o que tem, ou incrementar novas peças no repertório de vocês, é aquilo que eu dizia quem estava ensaiando, né? Você aprendeu uma peça canto gregoriano. Demorou, não foi nem tanto, foram 5 encontros e vocês já conseguiram cantar isso numa missa. Eu disse assim, é uma peça que não se joga fora. Vocês guardem ela no repertório de vocês, porque numa próxima missa solene, vocês podem colocá-la. Porque a gente fica querendo inventar tantos cantos, e às vezes assim, tá a gosto de moda, né? Esse canto a gente não canta mais, porque não é um canto bom. Então você canta uma vez e nunca mais aparece na missa. Então também a gente vai tentar trabalhar isso para que vocês também selecionem. Por exemplo, os grupos que cantam só gregoriano só precisa de uma coisa, de um livrinho igual esse aqui, ó. Tem música pro resto da vida para todas as missas. Não precisa de microfone, não precisa de instrumento, não precisa de nada, só precisa de voz, gente que cante. Isso é o que vocês podem depois ver futuramente com o canto de vocês. Vamos sentar, vamos selecionar. Olha só, vamos fazer um conjunto, missa solene. O que a gente tem de ato penitencial, de santos e de cordeiro, que dá para cantar nas missas solenes? Vamos fazer agora uma assim para missas dominicais, missas semanais. E mantém o repertório assim, para não ficar assim, toda vez que a gente vai cantar essa missa e começa a escolher rapidamente, entendeu? É uma boa dica. A gente vai ver isso durante o dia também, durante esses dias, e um pouco de teoria, um pouco disso na prática, para poder também vocês estarem vendo esses documentos aplicados à realidade de vocês, né? O que a gente pode pegar aqui mais? Vamos pegar um pouco a apostila. A apostila vai dar também um pouquinho de teoria, musical, mas um pouquinho de tudo esses dias aí. A gente sabe que se depois precisar de desenvolver cada coisa específica, a gente volta e pega em questões específicas. Esse foi um curso dado pelo Márcio,
foi de uma duração de uma semana, mas foi só canto gregoriano. A gente vai mostrar algumas coisas que são bem simples. Podia pegar já na parte daqueles cantos que você falou, cantos selecionados, aqueles mais simples. Não está aí, não. A gente já vai com um pouquinho de prática. Vamos lá, agora que todo mundo começa a vir. Vamos fazer exercício? Já está no couro, já está careca. Você faça, cada um faça de acordo com a sua extensão, tá? E se a gente for olhar aquela concepção de arte, igual o Márcio falou, a igreja, a arquitetura, a pintura, elas são artes, mas são artes do repouso. A música é arte do movimento, ou seja, ela é um grau de arte mais avançado, ela está acima até da própria estrutura da igreja. Você pode celebrar a missa campal, mas o canto não pode estar faltando. Só para vocês terem essa concepção. Esse exercício inicial, que a gente fala, é aquecimento. Isso aquece toda essa região vocal. Vocês podem fazer leitores, cantores, não precisa nem de ter acompanhamento musical. Façam individualmente assim para a igreja, igual uma luta, eu faço no ônibus. Isso ajuda muito a dicção e projeção de voz. Por mais engraçado que isso pareça, é muito benéfico. Vamos prolongar muito isso, senão a gente vai ter exercício durante a semana toda. Vou aproveitar, à medida que eu for ensinar algum canto, vou falar um pouco de teoria, um pouco também da origem desse canto. Embora eu veja isso mais profundamente no próximo dia. Então a gente vai começar com esse Kyrie, que é bem fácil, e ele é bem simples mesmo. Ele é um canto para missas do dia de semana. Segunda a sexta-feira, missa comum, pode ser cantado esse Kyrie. É uma opção. Ele é muito simples. É uma melodia para as missas mais simples. Kyrie eleison é uma expressão grega, de origem grega, que foi introduzida na liturgia romana, porque a gente sabe que a igreja, até antes do ano 1000, ela era unificada com o Oriente. Então, às vezes, tinham papas que eram de rito oriental, que eram da parte grega da liturgia. Então, alguns elementos acabaram fecundando a nossa liturgia, e um deles é o Kyrie eleison. Era uma expressão já utilizada no mundo grego
para saudar ao rei. Quando o rei vinha, se dizia Kyrie eleison. Era uma expressão muito comum, usual, no meio do povo. Mas ela entrou para a liturgia por causa até de uma própria dignificação de Kyrios, o Senhor, o nosso Senhor. O próprio disse Kyrios, o Senhor. Com a reforma litúrgica, com a missão novo, a missão nova, muita gente acha que o Kyrie é um canto penitencial. E aí cai no cavalo, no caminho damasco. Acho que o São Paulo nem fala do cavalo, ninguém nem fala do cavalo, mas é igual essa história. Quem acha que Kyrie é um ato penitencial está completamente equivocado. Se vocês forem olhar no missal romano, nós temos acho que 3 fórmulas de ato penitencial. A primeira é aquela antiga: confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs. A segunda é: tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores, manifestai a vossa misericórdia na salvação. E a terceira é: Senhor, que vieres chamar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Isso sim é ato penitencial. E a regra litúrgica é: quando no ato penitencial não for mencionado Senhor, tende piedade ou Kyrie, ele seja dito depois da absolvição. Então foi o que nós fizemos na missa de Santa Luzia, aqui de Corpus Christi. A forma correta. Logo após a absolvição, foi rezado o Kyrie. O Kyrie, ele é uma peça quase em conjunto com o Glória. Ele está muito perto do Glória. Então não tem por que ser uma peça fúnebre. Não tem por que ser uma peça fúnebre. Pode ser, mas não tem por que. Na história da igreja, ele nunca foi um canto triste. Ele é um canto de exultação, de reconhecer o senhorio de Deus. Senhor, vós que sois o Senhor, tende piedade de nós. Então, uma boa dica: olha o canto de vocês aí, pode ser muito bonito, como ovelha perdida. Eu quase que choro quando escuto aquilo, como ovelha perdida, fico até contendo a ovelha. É muito bonito realmente. Mas adequa para a liturgia, se a gente for olhar nesse sentido, ele é ato penitencial? Ele não é ato penitencial. Ele pode conduzir a oração, um grupo de oração, ele pode te conduzir à introspecção, mas se a gente for olhar o caráter dele, ele não é ato penitencial. Está vendo? Por isso que na Idade Média é sem luz. Com a luz a gente continua um pouco escuro. Eu vou continuando falando enquanto isso, até a luz voltar. Epa, beleza. Então a gente começa a perceber isso. A gente cria mitos litúrgicos, achando que tem que falar de perdão, tem que falar de compaixão, tem que falar que eu sou um pecador, e acha que isso é ato penitencial. Deus, eu não estou falando mentira. Pode fazer contar a luz. Mas então é isso. Nós temos 3 fórmulas missais. E essas fórmulas poderiam ser rezadas frequentemente, e se não é mencionado o Kyrie durante elas, que seja dito ou cantado simplesmente um Kyrie logo após. Agora a pergunta: irmã Miriam, tem Kyrie? Não tem. O Frei Luiz alguma coisa fez, algum Kyrie ou algum Senhor tem piedade? A gente não conhece peças assim, né? Então a gente deveria estar buscando pelo menos algumas peças, se não for com a expressão grega, mas que seja Senhor, tem piedade de nós, para que seja cantado 3, 4 vezes Cristo tem piedade de nós. Nós temos poucas peças. Se a gente for olhar os nossos cenários, não temos. Mas enfim, não vou esgotar o Kyrie não. Mas só para vocês verem o contexto dele, como que ele surgiu na igreja, agora com vocês. Vocês pensam aí quando vocês forem escolher um repertório para ato penitencial. Olha, padre, não tem canto penitencial não. O senhor reza, depois a gente vai cantar o Kyrie. Pronto, estão politicamente corretos. Aí às vezes vem alguém de fora, desatualizado, nossa, fui na paróquia Santa Luzia, nem cantaram lá direito, ato penitencial. Mas quer dizer, vocês estão fazendo da forma correta. Canta o Kyrie. É essa a fórmula que a igreja conhece. O resto, ou então pode cantar, o confesso, eu confesso, a Deus e a nós, irmãos. Pode-se cantar. Mas se for cantado depois dela, tem que ser rezado o Kyrie também, se não for mencionado no próprio texto. Consegue voltar o da show aí? Então agora a gente vai mostrar que o canto gregoriano não é difícil. Em 5 minutos todo mundo aprende uma peça. Amanhã eu vou mostrar um pouco do histórico do canto gregoriano e falar um pouco como que ele surgiu na vida da Igreja Católica. Como que ele surgiu. É interessante ter essa consciência, porque a gente fica deixando às vezes muito o canto de lado, e o que a gente tem que ter consciência que o canto é uma parte fundamental. No entanto, que o coro monacal, ou a escola cantora, propriamente dita, ela tinha um local próprio dentro da igreja. E depois que surgiu o coro polifônico, ele também teve um local próprio. Olha só a dignidade que o coro tem, de ter um lugar próprio, um coro, um lugar destinado ao coro, né?
complicar um pouquinho, eu gosto de complicar, mas depois vão ver que é fácil. A gente vai ver isso um pouco amanhã. Está vendo esse C aqui? Isso aqui é um C. Tá? Se não for, faz de conta, ele foi mudado. Esse C é representação, para quem é músico, da nota Dó. Da nota Dó. Então, ou seja, isso aqui é uma clave de Dó do canto gregoriano. Ou seja, tudo que tiver de pontinho preto nessa linha aqui é um Dó. Isso é bom para o padre também, porque vocês têm que cobrar do padre também. O padre também tem a função dele de cantar oração, cantar prefácio. Por isso que ele veio no curso. Isso aqui é fundamental para o padre. Não é só os cantores, não. Por isso que ele veio também como aluno, porque o padre também tem a parte dele de ser cantada também à medida do possível, né? Os nossos seminários hoje a gente sabe que não fornecem mais estudo de música para padre, mas antes do concílio, todo sacerdote, quando era ordenado, ele sabia pelo menos cantar a parte dele, o evangelho. Uma coisa que não é feita, os leigos podem cantar a primeira leitura também. Tem melodia para a primeira leitura, dá para cantar em português. Não é só salmo que é para ser cantado, a leitura pode ser cantada, a segunda leitura pode ser cantada, as preces podem ser cantadas. Olha a riqueza de possibilidades diárias que você tem. A liturgia toda pode ser cantada, do início ao fim. Então, se nós temos aqui essa clave, ela serve para marcar que aqui está o Dó. Abaixo do Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Não precisa decorar isso não, a gente pode cantar de ouvido. Até mesmo porque isso aqui tem 1000 anos. Então 1000 anos antes da igreja ninguém cantava? Cantava. Mas os monges aprendiam de ouvido. Esses cantos eram decorados e essas melodias eram passadas. Você vê, a igreja dá tanta importância à música que a invenção da pauta musical é obra da igreja católica. Hoje em dia a gente faz a clave de sol com 5 linhas, mas é invenção da igreja católica. Se existe música hoje em dia com pauta, com notas, com duração, é obra da igreja católica, porque a igreja sempre utilizou muito na música dos seus filhos. Mas só para a ciência, nós temos então aqui a nota Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si. Com 3 notas você já canta um Kyrie. Olha só como é que a coisa é fácil. Vamos lá. Quem cantou no coro já tem mais ou menos um pouquinho já de noção já disso. À medida do curso eu ia, enquanto a gente ia mostrando. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Só escutem primeiro, não cantem não. Não consegue achar. Só escutem. Só escutem. Estão conseguindo visualizar isso na partitura? Ó, vou falar o nome. Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si. Vou mostrar como funciona isso aqui. Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si. Vamos cantar com o nome da nota para já memorizar? Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si. Agora o contexto, ó, escutem. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Temos compositores aí? Não, escutem, ó. Kyrie eleison. Só isso. Kyrie eleison. Vocês? Vai na fé. Tranquilo, né? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Sabe aquela ovelha perdida que o Rodrigo falou? Você não achou ela não? Não, e a ovelha, além de perdida, perdeu o latim também. Porque eu ouço essa música, todo mundo cantando assim. Como é que é mentira? Kyrie eleison. Cadê o E? Não é Kyrie, não. É Kyrie, tá? E é aberto, não é Kyrie, não, é Kyrie. Tá?
Aliás, todas as vogais são abertas. Kyrie eleison. Som. É som. Mas é verdade, ele tem um defeito grande. Kyrie eleison. Eles comem um é Kyrie eleison. Ainda além de cantar a música errada, ainda canta a música errada. Mas tá bom. Vamos lá o primeiro Kyrie. Kyrie eleison. Mais uma vez, só vocês? Kyrie eleison. Nossa, quando eu falei por ele é muito difícil. Isso é coisa de música, ninguém canta mais. Ninguém canta. Vocês estão cantando. Essa é mais de 1000 anos atrás. A igreja é muito sábia. Simples, é uma peça simples. É claro que se você for procurar, você tem peças mais difíceis. Nós cantamos o Pátria e Punta, já cantamos aqui em Santa Luzia a Missa de Ângeles, mas é uma peça que uma vez aprendida, você não joga ela fora mais. Você pode estar sempre usando. Escutem agora o Christe. Vou ensinar primeiro o nome da nota. Se aqui nós temos o Dó, que nota é acima do Dó? Ré, Si, Dó, Lá, Si, Si. De novo. Ré, Si, Dó, Lá, Si, Si. Quem não aprendeu não tem problema não, viu gente? Eu sei que vocês demandam tempo. Só estou mostrando que tem que mostrar mesmo. Não é para poder complicar não. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, canta assim mesmo. Não é pressuposto. Porque é o que eu estou falando. Aquilo ali tem 1000 anos de existência, mas a igreja canta 2000 anos. Então eu cantava aquilo que eu Eu vou trazer depois um manuscrito para vocês verem como que funcionava a questão da música na igreja. Porque não tinha partitura. Então isso é coisa de cantor, coisa de vocês, que a gente faz isso. Nós não estávamos com muito lápis, quando nós estávamos ensaiando, todo cantor tem lápis e faz rabiscos em cima dele, nem que seja de texto. Era isso que os monges faziam também. Eles faziam rabisquinhos em cima do texto para poder lembrar uma melodia que eles já sabiam de cor. Então eu lembro que eles faziam isso. Aqui desce. Não era assim? Aqui desce. Todo mundo vê a setinha. Aqui a melodia vai subir, então vamos fazer a setinha para cima. Isso funciona, isso é coisa de músico. Vocês são músicos, isso é coisa de músico. Vamos lá então o Cristo, escutem. Cristo eleison. Escutem mais uma vez. É melhor escutar do que memorizar errado. Para a música eu indico muito isso. Nunca tentem cantar de uma vez. Se tem gravação, se tem CD, escutem primeiro, porque se memorizar errado, para poder mudar o registro é mais difícil. Christe eleison, Christe eleison. Ó, só quero Christe. Christe. Estão me ouvindo? Ó. Christe. É mais alto. Christe. São duas vezes que se repete, né? Olha aqui, ó. Este, bis, volta aqui. Christe também. Agora no Kyrie, nós vimos isso no Pater Punta. Ele apresenta uma versão final um pouco diferente. Por quê? Por gosto até mesmo de estética. A gente vai ver isso no canto gregoriano, porque tudo é arrematado. Cada peça ela é escrita dentro de um módulo. Então esse módulo teria que terminar nessa notinha. Isso aí é a questão mais técnica depois. Mas só para vocês verem que a segunda fórmula do Kyrie, ela vai variar. Porque ela tem que ter uma terminação melódica, ela não pode terminar suspensa. Quem é músico também sabe disso. Então ele tem que finalizar, não pode ser suspensa. Então esse Kyrie aqui, ele é idêntico a esse aqui de melodia, tá?
Só vou passar para vocês verem que ele é idêntico. Agora escutem o último. Até aqui ele é igual, olha. Vocês estão conseguindo ver que isso aqui está diferente? Até aqui ele é igual a isso aqui. Então isso vai mudar a terminação do Enéas. Então vamos cantar mais uma vez só o comecinho dele para vocês verem. Agora escutem. Arrebatou o canto. É o último. Escutem mais uma vez só o Enéas. O último Enéas. É uma melodia muito estranha, acho que é engenheiro pela nossa música católica, porque ela é diferente de tudo aquilo que eu já ouvi por aí. Só o último Enéas. De novo. Eu não mostrei o nome das notas. Ó. Sol, Lá, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi. Vou cantar com os nomes. Sol, Lá, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi. Não vou pedir isso com o nome não, eu quero que vocês melhorem esse beleza. Tem que ficar bem acabado. Só vocês? Então agora vamos fazer como nós fizemos com o coro. Eu canto o primeiro Kyrie, vocês cantam a segunda vez. Eu canto o primeiro Christe, vocês cantam a segunda vez. Eu canto o primeiro Kyrie e vocês têm que estar atentos que o último é diferente. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Olha lá, e a partitura ela é muito fácil, porque ela aqui, ó, pelo menos se não entende as notas, subiu, desceu, subiu e agora desce uma carreirinha. Ela é bem metódica, é só vocês acompanharem o desenho, porque de ouvido vocês já gravaram isso. Mais uma vez, só o último Kyrie que vocês erraram. Kyrie eleison. Mais uma vez. Esse é o canto que os anjos cantam dia e noite perante Deus. O porquê do santo, santo, santo? Porque no hebraico não tinha imperativo, santíssimo. No latim tem, né? Santíssimo, santíssimo sacramento. Não tinha o santíssimo. Então, para eles indicarem que Deus é o todo santo separado, eles usavam reformando. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ou seja, em latim, santo, santo, santo. Porque não tinha o santíssimo na época, por isso são 3 vezes santos. Aí depois, até futuramente, a tradição até viu uma menção da Santíssima Trindade também, né? Da unidade de Deus em 3 pessoas. Pode ser visto também nos santos. O Dominus é a tradição latina do Kyrios, Kyrie eleison, do Senhor. Bom, enfim, é isso. Então até aqui está no profeta Isaías, o céu e a terra são cheias da sua glória. A partir do Benedictus qui venit in nomine Domini, isso está em um dos salmos, e essa foi a aclamação com a qual foi dita para Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Lembra? Hosana das alturas, que eu até falei para quem estava no registro do ensaio, o Hosana não foi traduzido mesmo em português, porque é uma palavra de difícil tradução.
É igual aleluia, por exemplo, né? É muito mais do que louvar a Deus. Por isso que se você traduz, você perde muito do teor dessa palavra que tem Osana. Pode ser traduzido como salvai-nos agora, seria uma tradução, né? Osana in eccelis, salvai-nos agora, o Senhor que está nas alturas ou nas alturas. É uma expressão que ela tem um valor muito maior espiritual do que propriamente literal, né? E esse canto é o mais importante da missa. Se a gente poderia falar, se tem algum canto mais importante da missa, esse é o canto mais importante. Por isso que ele está colocado num momento assim muito central. Assim que o padre faz o prefácio, vem os santos. Ou seja, momentos antes da própria consagração. Então esse é o canto mais importante da missa. Aí vocês vão pensar se vocês vão continuar cantando os céus e terra passarão, porque isso não está aqui não. Aqui só fala que o céu e a terra estão cheios, estão plenos da glória de Deus, que vai passar, não sei onde que tiraram isso. Enganaram a gente, né? Então vamos lá também, melodia é muito fácil. A partir desse texto é que vocês começam também a escolher um pouco dos santos de vocês. Eu vou ver se eu trago também algumas opções em português, de alguma coisa que eu acho boa que dá para vocês também. Isso tem que baixar mais tom. Deixa eu só mostrar. Como a melodia ela foi composta numa escala mais alta, isso aí de acordo com o estudo do canto gregoriano, vocês veem que a clave de Dó não está mais aqui em cima igual estava no Kyrie. Ela já desceu, continua o Dó, mas o Dó agora está na terceira linha. Então se o Dó está aqui, essa nota é o Si. Si, Lá, Si, Lá. Sol, Lá, Si. Aí fica no Si bastante tempo. Você vê que um pouquinho as notas se cantam. Eu vou mostrar também amanhã, de curiosidade, de onde que veio o nome das notas musicais, porque também foi a igreja que batizou cada nota. Cada nota, o nome foi dado pela igreja. Vamos lá então. Escutem primeiro. Deixa eu baixar o bagulho. Você baixa? Esse sabe, pessoal? Ele não sobe muito. Só volta nisso. Escutem. Sanctus, Sanctus. De novo, vocês? Sanctus, Sanctus. Escutem o próximo, não cantem. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Escutem mais uma vez. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Vocês? Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Escutem ele do início, só escutem. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Vocês? Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Agora a melodia repete um pouquinho. Escutem. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Escutem mais uma vez. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Pleni sunt cieli. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Mais uma vez. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Uma das novidades do canto gregoriano, novidades da origem do próprio canto gregoriano, é para você ver que a raiz da palavra, do texto da Sagrada Escritura, ele é tão forte na nossa questão musical, que a primazia é do texto e não da melodia. Então as notas no canto gregoriano, diferente da música moderna, não indicam ritmo. Todas as notas são iguais em duração. Então como que a gente faz então o ritmo do canto? Pela própria palavra. Escutem. Pleni sunt cieli et terra. Pleni sunt cieli et terra. Eu estou cantando no ritmo do texto. Às vezes o ritmo de salmos, e salmista faz muito isso, né? Porque às vezes você fica cantando numa nota só. Ou seja, a primazia do ritmo, do andamento desse canto,
está no texto, por isso que eu vi dificuldade quando agarraram um pouquinho aqui. Escutem. Pleni sucedi et terra. Eu quero só isso, porque aqui desce, ó. Vamos fazer isso só até o terra. Pleni sucedi et terra. Não agarrem aqui não, ó. Pleni sucedi et terra. De novo. Pleni sucedi. O Benedictus, ele é muito parecido com o Pleni Sanctieri. Escuta. Benedictus qui veni, ali está descendo no Veni. Qui veni. Está descendo no Veni. Qui veni in nomine Domini. Ou seja, são pontos. Esse ponto significa que essa nota é dobrada, tá? Então vocês vão fazer uma paradinha aqui. Benedictus qui venit in nomine Domini. Vamos lá de novo, do Benedictus. Benedictus qui venit in nomine Domini. Olha, só vou cantar isso, escutem. Benedictus qui venit, Benedictus qui venit. De novo. Benedictus qui venit in nomine
Brasil, e é pouco, mas eu acho que a nossa língua é até muito parecida. Mas o L tem que ter som de L, não pode ter som de U. Inectialicis, não inectialicis. E a diferença do L e do U é pouca. É só a gente manter a língua no céu da boca que fica L. Inectialicis, e não inectialicis. Tá? Vamos uma vez do início ao fim simples? É isso. Até amanhã, se Deus quiser.